poderiam ter quantas mulheres eles quisessem. Mas esses, obviamente, queriam que aquelas mulheres fossem suas. E para aquilo era preciso de guardas para tomar conta, não é isso? Então aqueles guardas, eles eram todos castrados. Então eles fizeram os eunucos feitos pelos homens. Acontece que a gente vai encontrar uma outra situação na colocação de Jesus. Um apóstolo Paulo, por exemplo, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, esses foram aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Não é bonito isso, gente? Então o indivíduo, ele pode ter tido todas as necessidades que nós temos. Mahatma Gandhi também, né? Sim, sim, de um determinado momento da vida dele. Né? Porque a princípio ele foi casado. Sim. E aí é uma coisa maravilhosa a vida de Mahatma Gandhi, que a gente percebe que estavam ali dois grandes seres, tanto ele quanto a esposa. Verdade. Porque quando ele apresenta para ela a carta de divórcio, dando a ela liberdade para que ela pudesse seguir a sua vida com plenitude de liberdade, ela fala assim, da mesma forma que você pode viver assim, eu também posso. E aí eles seguiram no mesmo amor, só que convergindo as energias para aquele grande trabalho que o Gandhi tinha que realizar. Então, gente, olha que coisa interessante. Nós não sabemos e nem entendemos ainda o porquê, mas todos os grandes líderes espirituais, eles se desconectam da vida comum que nós levamos. Percebam isso? É uma coisa interessante. Por quê? Buda, né? Vários. E ele era milionário, né, na época, Buda, literalmente bilhardário. Exatamente. Muitas, verdade. Agora, Francisco de Assis, mas não são todos, e nem pode ser, né? Porque outros ainda fazem trabalhos e tarefas, ainda que mantendo a sua estrutura de casado, né? De convivência com o outro, com a outra parte. Esses que são já mais, seria a evolução ou escolhidos já para aquele... Evolução, a evolução está sempre. Né? Olha, nós não podemos descartar esse princípio fundamental, que é o número 5. Evolução. Esse princípio, ele vai estar sempre constante em todos os momentos das nossas vidas. Em todos os momentos das nossas vidas. Principalmente quando houverem duas pessoas juntas. Você pode falar da evolução de um ser, mas você pode fazer a comparação da evolução quando existem dois juntos. Sabe por quê? Cada um caminhou num determinado espaço, num determinado passo, num determinado momento, num determinado velocidade. Não obstante, por exemplo, todos nós aqui estejamos proximamente no mesmo patamar, quando for aferido, cada um tem mais ou menos experiência em determinado setor. E aí a gente pode dizer, eles têm mais evolução, mais entendimento nesse processo. E aí a gente fica juntos por quê? Porque um vai puxar o outro para determinado ponto de crescimento para gerar o equilíbrio. Isso acontece aqui no planeta, quando encarnados. No plano espiritual é diferente. Porque a evolução, ela vai padronizar o peso específico do perispírito. E no plano espiritual, como não é a matéria densa e sólida, aglomerada como aqui no planeta Terra, o que vai determinar onde e com quem eu vou estar vai ser a minha evolução e os princípios que eu aplico nessa evolução. Ou seja, o meu modus vivendi e o meu modus operandi. Como, por que e para que eu realizo com as ferramentas que eu já tenho por aquisição. Está muito complexo? Não, está profundo e está fantástico. Então a gente percebe isso aqui, que a princípio, quando Deus fez na formação do Jardim do Éden, vai surgir o homem. São os primórdios do princípio inteligente, elaborando a racionalidade através da experiência no mundo físico. Chega a determinado momento em que essa racionalidade já está de um determinado ponto que vai surgir o sentimento. Dá essa impressão de que primeiro Deus criou a razão. Não, foi criado junto. O germe, em potência, está no princípio inteligente, desde a sua criação, para o Cristo.
dentro da hierarquia do princípio inteligente, que vai passar ali todos os processos da evolução, todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, hominal, depois das questões transcendentes do espírito angelical até chegar à condição crística, tudo já está condicionado ao princípio inteligente. Tudo está ali dentro. É como, por exemplo, uma semente que você lança na terra, é uma sementinha, e ela em si tem o potencial, como a bolota do carvalho, que Jesus bem coloca no livro Jesus no Lar, numa das suas conversações com Pedro. Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, vai até aquela árvore e me traga um carvalho. E o Pedro fica: mas como? E ele fica relutante naquilo. Jesus então vai até lá e vem com uma mão fechada. Pedro abre a mão e deposita nas mãos dele uma semente do carvalho, uma bolotinha do carvalho. E aí ele fala que o homem é assim, é aquela semente que, plantada e trabalhada pelas experiências, pelas oportunidades, ela eclode e depois é o próprio carvalho que vai dar muitas e muitas outras sementes. Então, gente, é uma grandeza, não é? Deus é a única forma que a gente pode escrever o Deus. Ele é tão grandioso que uma palavra tão pequena dá pra gente sentir quando a gente fala Deus. Numa palavra pequena a gente sente uma grandeza, uma superioridade incomensurável, né? Foi tão apropriada porque em cada expressão, em cada idioma ela é pequena, né? Deus, God, Allah. É sempre pequeno. Mas é algo assim que ressona na consciência do indivíduo e dá um mergulho direto no coração. E a gente pode perceber a grandeza desse ser. Essa sabedoria que é colocado, né, no Livro dos Espíritos. A inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então nós vamos percebendo que na informação do texto, depois de estar assessorada pela razão, é o sentimento que vai ver que a árvore era boa. Olha que interessante. Porque a razão, muitas vezes, ela se esquiva de determinadas propostas da vida. Justamente porque ela ainda não tem maturidade suficiente, então ela teme. Ela teme. A própria fé, no princípio, era temor, não era fé. Era temor. Vocês vão ver na fala dos profetas: temei ao Senhor teu Deus, tende temor a Deus. E ainda é utilizado por uma grande parte das pessoas na terra. Jesus veio transformar esse temor em compreensão, para que se possa formatar a verdadeira fé. Nós ainda temos uma fé limitada, né? Uma fé relativa, mas a proposta de Jesus é que a gente tenha uma fé inabalável, e a fé inabalável só com conhecimento da razão, porque a fé, não obstante ela esteja implantada no coração, no sentimento, ela só vai estar sendo produtiva efetivamente quando ela está aferida pela razão. Por isso que ele coloca lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, a ciência vai desvelando, vai descobrindo. Jesus dissera: nada que há encoberto não vai deixar de ser manifesto. Ou seja, tudo que ainda não é compreendido, no futuro vai ser. Na verdade, é tudo o que nós não temos por conhecimento no momento, a ciência do futuro revela. Por isso que Allan Kardec, na sua observação, ele diz o seguinte: se nós estivermos em determinada observação, chegou um ponto em que a ciência afirma e constata, se nós estivermos equivocados, a gente deixa aquele equívoco de lado e acompanha